Então é o seguinte, começando aqui o Writer, tá? Vamos iniciar já numa apresentação aqui do arquivo. Então aqui nós temos o slide de Writer. Aí a primeira coisa que eu coloquei aqui então foi extensões de arquivo. Então, por exemplo, no Writer, quando você salva um arquivo, a extensão original então é ODT, né? Mas você também pode salvar o arquivo em PDF e outras extensões também. Um exemplo, ó. Abrindo aqui então o editor de textos do BROSS, tá aqui, ó, então o programa do Writer do BROSS. Aí aqui no BROSS então, quando você vai salvar um arquivo, tá? Então aqui, ó, quando você vai salvar um arquivo, a extensão original desse arquivo é ODT, como encontramos aqui embaixo, ODT. Mas caso você queira, você pode também salvar em outras extensões. Um exemplo, extensão doc, então também pode salvar em doc. Você também pode escolher outras extensões, como PDF, e assim vai indo. Então aqui você pode salvar em outras extensões, além da extensão ODT, que é a extensão original do BROSS, né? Então, ó, aqui nós temos essa questão de salvar em qualquer extensão e na hora de abrir também, ó. Porque na hora de abrir arquivo aqui no BROSS, clicar aqui em abrir, ó, você pode abrir tanto arquivos que tem extensão do BROSS quanto arquivos que não tenha. Então, um exemplo, aqui nós temos arquivo salvo com a extensão doc. E ele consegue abrir, ó. Ele consegue abrir esse doc e ele também consegue abrir esse ODT, que já é dele mesmo. Vamos abrir primeiro esse arquivo aqui doc. Então, ó, esse arquivo está aqui, ó, salvo com a extensão doc, ó, teste.doc. E mesmo assim conseguimos abrir. E é um arquivo normal, você pode alterar, pode fazer o que for aqui dentro, né? Então é um arquivo normal. Então é isso aí. Então um arquivo criado no BROSS, ele pode ser, tá? Ele pode ser executado também em outros programas. Então se você cria um arquivo aqui no Writer, lembrando, ele também pode ser aberto no Word, né? Só que para abrir no Word você vai ter que lembrar de mudar a extensão e salvar com essa extensão doc, né? Extensão doc aqui, como exibida aqui acima. Então, só mais uma observação aqui, olha. Então, uma das informações que eu coloquei aqui foi ODT e PDF, né? ODT é a extensão original do Writer, tudo bem? Só que você também pode salvar em PDF. Então é o seguinte, ó. Aqui no BROSS, um dos ícones que aparece aqui, ó, por exemplo, perto do imprimir aparece essa opção aqui, ó, de exportar como PDF. Então, se você clica aqui nesse exportar como PDF, você vai perceber, ó, que ele abre uma outra caixa de diálogo e aqui você pode dar um nome a esse arquivo, por exemplo aqui, Loge. Então, eu coloquei esse nome aqui e vou salvar nesse formato PDF. Pronto, salvei o arquivo. Aí é o seguinte, ó, aqui na área de trabalho, está aqui o arquivo, ó, em PDF. Quando você pede para abrir, então está aqui, ó, o mesmo arquivo lá. Então, usando o BROSS, eu consegui pegar uma cópia do arquivo e transformar nesse formato de PDF, né? Tá? Então, essa que é a ideia aqui, quando fala nessa questão de tipo de arquivos. Então, jogamos aqui em PDF. Vamos aqui, voltando aqui ao BROSS. Então, aqui no BROSS, então, uma das opções que você tem aqui é de jogar arquivo para o formato de PDF, né? Então, jogar para o formato de PDF, tá aqui. Então, colocamos aqui extensões de arquivo, então, ODT, que é o original dele, e também PDF. Lembrando que o Writer também consegue tanto abrir, quanto também editar, arquivos com a extensão DOC, né? Então, o arquivo DOC, ele também consegue tanto abrir, também, como ele consegue também salvar, né? Com essa extensão DOC. Aí, agora, uma outra observação aqui no Writer, é sobre essa questão das senhas. Então, quando você vai salvar um arquivo, você pode colocar a senha. Então, temos aqui senha de proteção e também temos senha de gravação. Tá? Então, senha de proteção, ela vai proteger o documento contra a abertura. E a senha de gravação, ela protege o documento contra modificação. Então, aqui no BROSS, quando você vai salvar o arquivo, então aqui tem a opção de salvar com senha. E na hora de salvar com senha, você vai ter a opção, ó, de senha de proteção e senha de gravação. Então você tem a opção de colocar senha. Então colocar senha no arquivo seria uma forma de proteção ao documento, né? Então senha de proteção é o que protege o documento contra a abertura. E a senha de gravação protege o documento contra a modificação, né? Então essa que é a ideia quando você vai colocar senha em um arquivo. Então lembrando que colocar senha é na hora de salvar, né? Porque na hora, voltando aqui, ó, na hora de salvar o arquivo, então uma das opções que você tem aqui é de salvar com senha, né? Então, é isso aí. Voltando. E a próxima parte aqui no Writer é essa questão de seleção em cliques. Então, quando você vai selecionar, clicando, tem diferença no Writer de você clicar no texto ou clicar na lateral, né?
Só que é o seguinte, na verdade, não tem diferença, seria uma coisa só, né? Tanto no texto quanto no lateral, são os mesmos. É porque lá no Word tem diferença, né? Entre clicar no texto ou lateral. E no Write termina que é a mesma coisa. Só que é de 1 a 4 cliques. Por exemplo, um clique no texto ou lateral vai colocar o cursor. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 seleciona parágrafo. E 4 seleciona, quer dizer, 3 seleciona período, né? O frase, e 4 parágrafo. Vamos tentar fazer aqui na prática. Ó, aqui nós temos um arquivo. Aumentando aqui o zoom. Aí nesse arquivo, vamos pegar como exemplo esse item 2. Aí aqui então no item 2, um exemplo. Se você clicar só uma vez, ó. Clicou uma vez, é só colocar o cursor, que é esse que fica piscando aqui, né? Então um clique, coloca apenas o cursor. Só que 2 cliques, ó. 2 cliques seleciona a palavra. Então 2 cliques em qualquer local, ó, seleciona a palavra. Agora se você clicar 3 vezes, ó, seleciona um período ou frase. Então 3 cliques seleciona não o parágrafo não, ó. Então 3 cliques é apenas um período ou frase. Essa que é a ideia aí dos 3 cliques, né? Agora 4 cliques, aí 4 cliques sim, seleciona o parágrafo. Então 4 cliques é a seleção do parágrafo completo. Aí são 4 cliques, ok? Então são 4 cliques. Clicar 5 vezes não adianta, clicar 5 vezes é como se estivesse clicando uma, né? Então, nesse caso, voltando aqui na nossa apresentação, então tem diferença aqui, ó, entre clicar no texto ou lateral, lá no Word, porque no Write é uma coisa só, clicar no texto ou lateral. Então, tanto clicando no texto lateral, um clique é o cursor, que é o que fica piscando, 2 cliques seleciona a palavra, 3 cliques período ou frase, e 4 cliques parágrafo, né? Então tem a diferença aí de clicar no texto ou clicar na lateral, tá? E aqui no Write é uma coisa só. Tanto clicar no texto lateral, de 1 a 4 cliques tem a mesma ação. Só que aqui nós realizamos o clique no texto, vamos tentar pegar um exemplo aqui na lateral. Então na lateral, um clique cursor, 2 palavra, 3 período ou frase e 4 parágrafo. Tá? Então tanto faz ser texto lateral, são as mesmas ações. E abaixo dessa tabela aí, abaixo então eu coloquei aqui a questão do Ctrl e o Shift. Essa questão do Ctrl é porque se você seleciona algum trecho segurando a tecla Ctrl, você quer fazer seleção alternada. Segurando a tecla Shift é sequência. Vamos tentar pegar um exemplo aqui no texto, né? Então é o seguinte, ó, se você selecionou aqui uma área, segura a tecla Ctrl e sai selecionando outras, então com o Ctrl você consegue pegar partes separadas, né? Então eu consegui pegar aqui pedaços separados segurando o Ctrl. Agora se você pressiona a tecla Shift, o Shift então, ó, é quando você quer pegar de um ponto até o outro, né? Então de um ponto até o outro é com a tecla Shift. Então Ctrl são seleções separadas, ó, separadas, e com o Shift, ó, é quando você quer de um ponto até o outro. Então Shift seria até, né? Então temos essa diferença aí de clicar no texto ou clicar na lateral, tá? Só que segurando o Ctrl ou Shift. Então Ctrl seleção alternada, Shift sequência, né? E uma outra observação aqui é nessa questão de caracteres não imprimíveis. Então é o seguinte, ó, lá no Writer do BROS, tem como você clicar nesse ícone de pi. Só que esse ícone significa então caracteres não imprimíveis. Então vamos aqui. Ó, então aqui nós temos esse ícone aqui que aparece do pi, ó, perto do zoom, né? Então esse ícone aqui, ó, o nome dele então é caracteres não imprimíveis, é o nome desse botão. Aí quando você clica sobre ele, ó, cliquei sobre caracteres não imprimíveis, ó, cliquei, ele ativou então essas marcas aqui no texto, ó, tá? Ele ativou essas marcas. Onde, quando ele ativa essas marcas, então onde aparece o pi significa fim de parágrafo, né? Então onde aparece o pi significa fim de parágrafo. Cada vez que você pressiona Enter, ele vai inserindo um pi, né? Então se você clica aqui, ó, depois de procurador, e pressiona Enter, então ele vai colocar um pi aqui depois de procurador. Então onde aparece esse pi no texto significa fim de parágrafo. Onde aparecem as bolinhas, ó, aqui entre as palavras estão aparecendo bolinhas. As bolinhas significam espaço, tá? E também tem a tecla Tab do teclado, né? Que a tecla Tab aí, ó, é para tabulação, né? Então essa tecla aí é para colocar a tabulação no texto, beleza? Então seria aí a tecla Tab.
Então, essas são algumas marcas, né, que podem ser utilizadas aí. Então, lembrando o seguinte, ó. Então, lembrando assim, ó, quando você ativa esse pi, ó, ativei o pi, mostra as marcas. Se você desativar, ó, ele somente vai ocultar as marcas. Então, a função desse pi é para exibir ou para ocultar as marcas. Então, um clique vai exibir as marcas e outro clique vai apenas desativar, né? E essas marcas você utiliza muito quando você precisa revisar um documento, né? Um exemplo, quando você copia de PDF ou copia de um site e cola aqui dentro, pode ser que perca muita formatação. E na hora de configurar, geralmente você utiliza esses botões, né? Então, essa que é a observação sobre esses caracteres não imprimíveis, né? Então, o pi significa caracteres não imprimíveis. Então, quando você ativa esse botão, que ele mostra essas marcas. Quando aparece o pi, significa fim de parágrafo, a seta no T significa tabulação e as bolinhas significam espaço, tá? E uma outra coisa aqui que eu coloquei no material também para vocês, é essa questão aqui de teclas de atalho. Porque é o seguinte, teclas de atalho, existe diferença entre você utilizar os atalhos aí no Word ou no Writer, tá? Então, tudo bem que não são todos atalhos diferentes, mas alguns são, ó. Por exemplo, criar um novo arquivo. Criar um novo arquivo, no caso do Word, o atalho é Ctrl O. Mas lá no Writer, o atalho é apenas Ctrl N, né? Então, Ctrl N é para criar novo arquivo. Então, vindo aí de New. Então, no BROffice, geralmente ele tenta te lembrar algumas palavras em inglês na memorização. Tá? Então, outro exemplo, para salvar o arquivo. Para salvar, então, no Word, o atalho de salvar é Ctrl B. Já no Writer, é Ctrl S, né? Para salvar. Agora, imprimir. Imprimir no Word, Ctrl P, no Writer também Ctrl P. Então, nesse caso, não teve diferença. Então, tanto no Word quanto no Writer, continuou Ctrl P. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, coloquei, ó, nos slides, vamos pegar aqui mais um slide, ou o próximo. Então, coloquei com alguma diferença. Ó, por exemplo, desfazer é Ctrl Z nos dois. Então, esse aqui não teve diferença. Recortar, copiar e colar. Esses três também não mudaram. Então, continua sendo aqui, ó, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Também não mudou. Um exemplo aqui, ó, selecionar tudo. Esse já mudou. Por exemplo, no Word, selecionado tudo é Ctrl T, né? Já no BROffice, então, é Ctrl A. Aqui, ó, localizar. Localizar, então, no Word é Ctrl L, né? Já no Writer, Ctrl F. Tá? Então, para você localizar, tá, uma palavra qualquer. Então, um exemplo. Na próxima tabela aqui, pegando mais um exemplo. Na hora de negritar, no Word está aqui o atalho, Ctrl N para negrito. Já no Writer, para negrito, então Ctrl B. Ctrl B. Por exemplo, para itálico. Para itálico não mudou, Ctrl I nos dois. Para sublinhar, temos aí Ctrl S no Word, Ctrl U lá no BROffice, né? Um outro exemplo, centralizar também que não mudou. E assim vai indo, ó, justificar também não mudou. Então, alguns atalhos acabaram não mudando. Para o corretor ortográfico, daqui, ó, F7, F7. Então, corretor F7 aqui nos dois. Da mesma forma, aqui no menu ajuda, ó, F1 também nos dois. Então, algumas teclas de atalho, elas são diferentes, outras não. Então, eu já fui deixando aqui para vocês esse material, justamente para que você perceba essa diferença, né? Então, não são todos os atalhos que você utiliza no Word que você também vai utilizar no Writer, não. Beleza? Então, temos aqui diferença, tá? A diferença entre as extensões, né? Então, seria ideal, né, que vocês pudessem instalar esse programa chamado Writer aí na máquina de vocês para fazer teste. Até porque é um programa gratuito, então não tem nenhum problema, né? Gratuito, instala numa boa. E não é porque você vai instalar o Writer na sua máquina que o Word vai deixar de funcionar, não. Então, continua funcionando, né? Então, é legal dar uma olhada nessa tabelinha de teclas de atalho, ok? E indo aqui para a tela de apresentação do BROffice, ó, então, indo aqui para a tela de apresentação, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui no BROffice nós temos aqui alguns ícones aqui acima. Então, temos aqui, por exemplo, ó, o ícone de salvar, temos aqui a opção de enviar por e-mail, né? Temos aqui a opção de exportar PDF, temos aqui também as opções de corretores. Então é o seguinte, ó, esse primeiro ícone de corretor, que é o ABC com ticado, esse aqui é o mesmo ícone lá do Word, né, que é o corretor ortográfico. Então, quando você clica aqui sobre ele, você vai perceber que aqui você vai começar a fazer correção do seu documento, né? Então, esse aqui não tem diferença. Já esse outro aqui, o ABC com a linha ondulada, se ele está ativado, é porque ele está mostrando as marcas de erro. Ó. Onde ele achar que tem erro, ele vai sublinhando ali em vermelho, né? Onde ele acha que possui algum tipo de erro, né? Então, ele vai sublinhando em vermelho.
porque aqui também pode sublinhar em vermelho ou verde. Agora, se você desativa esse auto-verificação, que é esse botão, né? Ó, porque o botão é auto-verificação. Se você desativa, então ele só tira a marca dos erros, né? Então a função desse botão é só para exibir as marcas de erro ou para ele ocultar. Então, quando ele está ativado, ele exibe as marcas de erro. Quando ele está desativado, então ele vai apenas ocultar as marcas. Então é só isso que ele faz, né? Então, ou ele vai exibir as marcas de erro, ou ele vai ocultar. Tá? Então, essa é a função desse botão chamado auto-verificação. E o restante, então, não vai ter nenhuma diferença em relação ao Word, não. Ó. Então, pincel, desfazer, hiperlink, né? Tá? Então, o restante vai ser normal aí. Tá? Então, o restante vai ser normal. Então, assim, essa aqui seria uma tela de apresentação do Writer. E fora essa questão dos botões, algo que eu estou passando para vocês aí em anexo, é o arquivo onde eu coloco a imagem de cada menu. Tipo, menu arquivo, editar, exibir. Então, estou passando para vocês aí a imagem de cada menu que você acaba encontrando aqui, né? Beleza? Então, esse é o nosso editor de texto do Writer. Então, aqui no Writer, cada menu tem a sua extensão de arquivo. Tudo bem? Então, voltando aqui, saindo do arquivo, né? Então, essa é a ideia sobre o editor de texto do Writer do BR Office. Então, o Writer é o concorrente do Word, mas a forma de trabalhar é a mesma. Claro que tem algumas diferenças, que nem nós vimos aí, na hora de salvar o arquivo. A extensão aqui não é DOC, é ODT, tá? Então, mas você consegue também salvar em DOC. Na hora de utilizar uma tecla de atalho, alguns atalhos são diferentes, né? Igual nós vimos. Por exemplo, salvar arquivo aqui é Ctrl S, tá? Selecionar tudo aqui é Ctrl A. Então, alguns atalhos são diferentes, né? Tudo bem que não são todos. Tipo um Ctrl P, continua sendo imprimir. Ctrl C para copiar. Ctrl X é cortar. Ctrl V é colar, né? Então, alguns atalhos são os mesmos. Tá? Então, nem todos os atalhos são diferentes. Tá? Então, encerrado aqui essa nossa parte da aula sobre o Writer.